Igreja do Senhor nosso Deus, nós queremos meditar nesta lição de suma importância para a vida de cada um de nós. Eu peço em nome de Jesus os irmãos que ainda não são participantes da escola bíblica dominical, que tomem essa decisão sábia. Nós estamos diante de uma lição que nós vamos estudar a partir do outro domingo, que será uma lição muito especial, falando dos ataques contra a Igreja de Cristo. E esses ataques são sutis, quase imperceptíveis, e somente através da palavra é que nós estaremos com os nossos olhos abertos. Toda essa lição que nós encerramos hoje, os irmãos sabem que o Senhor Jesus estava trabalhando em todo esse sermão, e hoje nós concluímos desde o capítulo 5 ao capítulo 7. E o objetivo do Senhor era que o seu evangelho estivesse na vida dos seus seguidores, dos seus discípulos, e não estivesse apenas em palavras, mas em atitudes. E que todas as nossas atitudes, elas estejam dizendo que há no nosso coração. A primeira lição, o assunto foi o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Quem olha para esta lição, às vezes pensa que é impossível alguém cumprir. E verdadeiramente, se nós estivéssemos só, nós não cumpriríamos. Mas nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nisto. A segunda lição foi o sal da terra e luz do mundo, simbolizando dois materiais que nós podemos ter como base. Em dados momentos nós seremos como sal, que embora tendo seu efeito, mas ninguém vê. É invisível no alimento. Se o sal estiver visível no alimento, com certeza o alimento estará estragado, porque o sal é apenas para se sentir o sabor e não para se visibilizar na alimentação. Mas também do outro lado tem a luz, que se ela estiver apagada e imperceptível, aí não terá valor nenhum. Chegará momento que o crente precisará brilhar, a fim de que resplandeça a sua luz. Depois, na lição de número 3, foi falado sobre Jesus, o discípulo e a lei, mostrando que a lei não está todo de fora, no sentido de que alguns dizem, não, o Antigo Testamento nada vale. Não. O Antigo Testamento era a sombra, o Novo Testamento é o cumprimento de tudo que estava escrito ali. Então o Novo Testamento é uma comprovação do que já havia sido anunciado. Nós precisamos. A lição de número 4 fala resguardando de sentimentos ruins. Porque quantas pessoas estão no nosso meio que adoecem e adoecem outras pessoas por causa de sentimentos de mágoa, de rancor, de ira, e tem estragado a sua vida. A lição de número 5 foi sobre o casamento é para sempre, falando acerca da durabilidade, da continuidade e jamais da destruição do casamento, em hipótese alguma. Jesus disse que até mesmo pela infidelidade, se o coração não fosse duro, deveria haver perdão. A lição de número 6 nós estudamos sobre expressar palavras honestas. A fala do crente é sim, sim ou não, não. Não existe uma dubiedade de palavras na vida do crente. Ou é ou não é. Estamos falando do verdadeiro discípulo de Cristo. Porque quem não é, na igreja é uma coisa, fora da igreja é outra. Mas a igreja de Cristo é uma coisa só, onde quer que ela esteja. E depois não retribuir os homens pelos padrões humanos. Porque como ser humano, às vezes, talvez o desejo é de retribuir mal por mal. Mas a Bíblia diz que quando você faz ao bem, a quem lhe faz o mal, Romanos 12, 20, é como se amontoasse brasas sobre a cabeça daqueles que nos fazem o mal. Sendo verdadeiros, é proibido jurar? Claro que não. É proibido jurar e não cumprir.
Essa é a proibição. E Jesus os repreendeu porque, como ninguém acreditava mais na palavra deles, no juramento deles, aí eles juravam por Deus. Juravam pelo céu, juravam pela terra, pelo templo, pelo tesouro do templo, para poder garantir a sua palavra. Mas eram juramentos falsos. Então eles usavam o nome do que é divino para continuarem errando e as pessoas continuarem acreditando neles. Foi essa prática que Jesus reprovou. E depois orando, jejuando como Jesus. É o que todos nós precisamos na nossa prática da vida cristã. Depois, nossa segurança vem de Deus. Há crentes que ainda hoje têm um revólver, uma arma de fogo dentro de casa para se proteger. Mas nós que cremos em Deus de verdade sabemos que se o Senhor não vigiar a casa, em vão vigia o sentinela. Depois nós vimos que nós precisamos ser cautelosos na opinião. E vimos um dos textos que mais erroneamente é interpretado na Bíblia. Porque quando alguém está no erro, que você vai aconselhar, ele já disse, olha, a Bíblia diz, não julga que não seja julgado. A pessoa toda errada, mas ele não quer passar por uma avaliação. E o que Jesus reprovou foi a prática dos escribas e fariseus, que apontavam o erro das pessoas para esconder o erro deles. Agora, Jesus disse que pela palavra, nós até precisamos fazer esse análise, esse juízo, não com os nossos sentimentos. Porque se de repente o meu irmão está errado, e eu quero apontar o erro dele para prejudicá-lo, para envergonhá-lo, para desmascará-lo, nisso eu pego. Mas se o meu confronto para a vida com meu irmão é para que ele melhore na presença de Deus, para que ele abandone as práticas ruins, para que ele deseje estar mais perto de Cristo, esse posicionamento é aprovado diante de Deus. E nós precisamos entender o que Jesus estava dizendo. Jesus usou até a expressão, por que você se preocupa? Porque uma farpa de madeira, você está serrando uma tábua bem grande. E ele diz, você se preocupa com o cisco que caiu no olho do teu irmão, e você está com o restante da tábua todinho no teu olho e não percebe. Isso significa dizer que quando um líder peca, o pecado dele é mais grave do que os demais. Porque naturalmente ele precisa e deve ter um conhecimento a mais do que aqueles que são liderados. E por causa disso, será também maior penalizado, por ter um conhecimento maior. Depois nós estudamos sobre a bondade de Deus em nos atender. Porque às vezes nós estamos nos tornando uma geração de sacrifício. Senhor, eu já dizimei, eu já ofertei, então agora o Senhor tem a obrigação de me atender. Não, irmãos, Ele nos atende porque Ele é bom, Ele é misericordioso. Única e exclusivamente por isso. Orar, jejumar, viver uma vida abalizada na palavra de Deus, é dever nosso. E assim servir ao Senhor. E finalmente, hoje nós vamos estudar a verdadeira identidade do cristão. É essa lição que nós estudaremos. E como a igreja já fez a leitura do texto sagrado, nós, quando formos ler, já iremos aplicando para que fique de fácil entendimento para todos. A lição, então, é a lição de número. O assunto da lição, toda a igreja. A verdadeira identidade do cristão. A verdadeira identidade. Significa dizer que existe também uma falsa identidade. Então, nós estudaremos hoje sobre a verdadeira. Por que não estudar sobre a falsa? Porque no momento que você conhece a verdadeira, quando a falsa se manifestar, você já diz, opa, a verdadeira não é essa, logo, certamente é a falsa. O textual nos diz, nem todo o que diz. Observe que o evangelho do reino não é dizer, não são palavras apenas. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, seja quem for, que fizer, então o evangelho do reino está no fazer a vontade do Pai que está nos céus.
Mateus 7, 21, que nós vamos já ler. E a verdade prática, toda a igreja juntos, 1, 2, 3, já. O reino de Deus não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar e se aprender. Irmãos, se nós ouvirmos e não praticarmos, nada estamos fazendo, a não ser acrescentar um peso de juízo sobre nós, uma vez que nós estamos conhecendo e continuamos a praticar o erro. Aí a Bíblia agora já não chama mais de pecado, mas chama de prevaricação, porque eu já sei que devo fazer o certo e como fazer o certo, mas ainda insisto em fazer o que é errado. Então, claro, o prejuízo será maior, sem nenhuma sombra de dúvida. A leitura bíblica é Mateus 7, 21 a 27, como os irmãos já leram, mas eu ainda vou ler o 28 e 29. O texto sagrado diz: nem todo. Irmãos, olha, durante todos esses dias da minha vida, que eu tenho me dedicado a Deus, o meu propósito é salvação. Não pense que eu tenho um desejo de ser pastor, de ser presidente de uma igreja. Olha, meus planos, todos eles, estão voltados para o céu. Eu não tenho nenhum propósito para a terra. O meu propósito é chegar lá, é influenciar pessoas a que desejem chegar lá, enquanto viverem aqui na terra, que desejem Deus, viver uma vida para Deus. E quando eu falo do título ministerial, eu tenho dito que ele foi me dado não por mim, mas por causa das pessoas. Porque tudo que eu faço hoje, eu sempre fiz, desde que eu entendi que era o certo. Há pelo menos 20 anos a gente vem fazendo isso, no mínimo, com a aplicação que nós fazemos hoje. Anteriormente fazíamos, mas não de uma forma muito consistente como fazemos na atualidade. De forma que nós vivemos isso todo o tempo da nossa vida. Ontem nós terminamos o ciclo de oração, de já mais de 8h30, e alguém disse assim: você tem um tempo? Tem. E a pessoa conversou até pouco mais de 10 horas e disse assim: é ruim, não é? Terminar um culto, já teve um dia puxado, uma pregação, e aí depois ouvir o povo até. Para mim, não. Ainda que o corpo físico canse, mas o espírito está de pé, e para mim é prazeroso, porque eu faço com amor. Quando eu digo aos irmãos, é uma honra, é um prazer estar aqui, não é conversa de quem sempre está no púlpito, é porque verdadeiramente eu me sinto privilegiado. Eu acho que é ruim para quem é escravo e a essas horas está aí bêbado, na sarjeta, às vezes chorando e clamando que queria ser liberto, mas não tem forças. Isso é triste. Mas a gente ser livre, representante de Deus na terra, pertencer à igreja de Cristo, se ocupar durante toda a vida em falar a palavra de Deus ao seu povo, irmãos, para mim é um privilégio grandiosíssimo. Mas isso não me enche o coração. Eu permaneço firme no que disse Paulo em 1 Coríntios 9, 25, 26, que eu não estou combatendo dando murro no ar. Antes, o meu propósito é que naquilo que eu falo aos outros, eu mesmo não venha a ser provado. Então, o que tem na minha mente? Salvação. Eu só prego às pessoas pensando em salvação. Quando eu vou a algum culto, não importa quem vai pregar, eu estou pensando que pessoas sejam salvas, pessoas sejam transformadas, sejam mudadas. É isso que está na minha mente. Seja em um culto ar livre, um culto público, seja numa visita simples em uma residência, o meu negócio é que haja salvação, que pessoas sejam salvas, que as pessoas tenham um encontro real com Cristo. E esse sentimento faz com que nós não sejamos compreendidos. Isso é muito natural. Porque a visão das pessoas está voltada para as coisas da terra. Amanhã alguém vai oferecer buquê de flores, o jardim inteiro, olhando para esse texto sagrado. E talvez você saia daqui nessa noite dizendo: eu só recebi espinhos.
Eu só quero que você entenda o que diz a Bíblia. A minha preocupação não está em lhe agradar, ou que você saia daqui bem confortável. O Evangelho não é esse propósito. O propósito do Evangelho é nos deixar desconfortáveis com relação ao pecado, para que nós tenhamos uma vida com Deus, comprometidos com Ele. Viver uma vida verdadeiramente devotada a Deus. É o propósito. E Jesus disse: não basta dizer Senhor, Senhor. Porque não entrará no reino dos céus quem só fala, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se nós ouvirmos, se nós conhecermos, se nós sabermos, mas não nos interessarmos em praticar, qual é a vantagem disso? Versículo 22. Muitos, observe que não serão poucos. É aqui onde está o meu temor. O texto diz que são muitos que dirão, naquele dia, os irmãos que estavam segundo no culto, lembraram quando leram esse texto, naquele dia. Porque é uma palavra que se reporta ao final, ao julgamento final. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha aqui, alguém exercendo ministério. E em teu nome não expulsamos demônios? Olha aí, alguém exercendo poder, autoridade. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, aqui está a vida de uma pessoa totalmente aplicada na obra. Agora olha a resposta de Cristo, versículo 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você já pensou a pessoa viver uma vida toda aqui na terra e até fazendo algo expressivo para Deus, e chegar naquele dia ouvir estas duras palavras do mestre? Você acha que alguém não vai ouvir? O texto diz que serão muitos. O que acontece? O nosso povo hoje se preocupa com o trabalho e não se preocupa com vida de santidade com Deus. Ah, mas eu tenho que ajudar o desmantelado, eu tenho que ajudar essa pessoa que está em pecado. A ajuda que eu posso dar para o irmão meu que está em pecado é ele vir para uma escola bíblica como essa, é ele ouvir a palavra, é ele ser confrontado por ela e sentir desejo de ser gerado outra vez, de nascer de novo. Não são os cargos, as ocupações, os títulos que vai fazer de uma pessoa crente. Pelo contrário, esta poderá até escandalizar quem gostaria de ser. Então, olhando para isso na Bíblia Sagrada, a palavra nos adverte. Aí no versículo 24 a seguir, Jesus diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Escutar aqui está no sentido de obediência, irmãos. Todos aqueles que obedecem estas minhas palavras, que vivem na praticidade da mesma, porque o Evangelho não é apenas uma ortodoxia, apenas uma doutrina. O Evangelho é ortopraxia. Você não apenas recebe o ensino, mas você aplica o ensino na sua vida diária. Se eu não tiver o propósito na minha vida de, ao ministrar aos irmãos, ministrar a mim mesmo, se eu não tiver o propósito de, ao ensinar aos irmãos, querer cumprir o que eu digo aos irmãos para cumprir, de nada valerá o meu discurso. Porque o diferencial que Cristo fez como ensinador, como pregador, foi exatamente esse. E o povo visibilizou isso no ministério de Cristo. A gente vê nos últimos versículos que isso aconteceu. Mas ele diz: esse que escuta estas minhas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem prudente, um homem sábio, uma pessoa inteligente. Ele edificou a sua casa sobre a rocha. O edifício desse templo ninguém vê, ele está escondido, mas é ele responsável por segurar toda essa estrutura. A vida do
crente não é o que o povo vê, mas é aquilo, o fundamento onde é construída a vida do cristão. Então a nossa vida não se resume apenas naquilo que nós transparecemos diariamente, mas naquilo que em oculto nós vivemos com Deus, a fim de que a nossa vida nele esteja edificada. Então o homem prudente edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, olha isso. Desceu a chuva, ataques superiores. Correram os rios, ataques que vêm na região inferior, porque a chuva veio por cima, mas de repente encheu, e agora, como era de costume naquela região, em tempo seco era seco, mas em tempo de enchente era comum que as casas alagassem por causa das chuvas torrenciais. E a Bíblia diz: e sopraram os ventos. Agora um ataque que vinha na horizontal, era para cair mesmo. Olha só, e combateram aquela casa. O que foi que aconteceu com ela? Não caiu. Como é que ataca por cima, ataca por baixo, ataca no meio e não cai? Aqui é o crente que está edificado na rocha. Às vezes o inimigo quer atingir a nossa mente, às vezes ele quer fazer-nos revalar os nossos pés na nossa caminhada cristã. E quando ele não dá conta nem de atacar a nossa mente, nem de nos dar na rasteira, ele tenta atacar os nossos sentimentos, até mesmo contra os nossos irmãos, até mesmo com relação à igreja, até mesmo com relação ao ministério. Na vida cristã nós devemos ter muito cuidado. Agora, se a nossa edificação estiver no fundamento que é Cristo, aí nada vai acontecer. Por mais que queiram acabar conosco, não vão dar conta, porque o nosso propósito é servir ao Senhor. Ao versículo 27. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, o homem louco, o homem sem entendimento, um homem que não tem inteligência, que edificou a sua casa sobre a areia. Irmãos, qual é a sustentabilidade que tem uma casa em cima de areia? Versículo 27. Sofreu os mesmos ataques, observe. Desceu a chuva superior, correram os rios, ataque inferior, sopraram os ventos, ataques na lateral, na horizontal, e combateram aquela casa. Olha o resultado: caiu, e foi grande a sua queda. Então não se preocupe quando alguém disser assim: não saí por causa dessa igreja, porque a pregação é dura. Saí dessa igreja porque o irmão olhou para mim com a cara ruim. Ou eu saí porque o irmão não olhou para mim. Essas pessoas não estavam fundamentadas na rocha. Porque quem está fundamentado na rocha pode até nos expulsar da igreja. Saia daqui, eu não quero ver mais você aqui. Mas a gente está na mente: eu não estou servindo a homens, eu estou servindo a Jesus Cristo de Nazaré, e eu permanecerei. Os versículos de número 28 e 29, eles reconhecem o ministério de Cristo com certo diferencial. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensino, da sua aula, porque os ensinava com que, igreja? E não como os escribas. Eu vou lhe dizer outra vez, só para você fixar na mente: conhecimento você adquire nos livros, a graça você recebe de joelhos, em vida de devoção, em vida de oração com Deus. Agora, a autoridade você só terá de Deus se você buscar viver aquilo que você ensina. Você pode usar gravata, você pode usar paletó, você pode ter todos os títulos, sejam eles teológicos ou eclesiásticos. Se você não se esforçar por cumprir o que diz a palavra, a sua palavra, o seu discurso não passará de meras palavras e meros discursos. Você poderá não ter nenhum título, seja ele secular ou seja ele eclesiástico. Se você viver uma vida com Deus verdadeira,
quando você abrir os teus lábios para falar em nome de Deus, acerca da sua palavra, o Senhor registrará e selará as tuas palavras, de forma que você será um verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo, e as pessoas verão as marcas do Mestre na sua vida. A introdução da nossa lição. Nós chegamos à última lição, a respeito do Sermão do Monte. Na mensagem conclusiva, nosso Senhor mostra nos discípulos que eles devem fazer a diferença no mundo. Nesta lição veremos que essa diferença não pode ser só de palavras, mas principalmente no modo de viver. É preciso ouvir e praticar o que Jesus ensinou. Nisto consiste a verdadeira identidade dos discípulos de Jesus. Aí alguém me diz assim: não, alguém quer ser mais santo que os outros, diz que eu não sou crente. Quais são as marcas que nós temos como crente, para que alguém diga que nós o somos? Porque, irmãos, nessa cidade todo mundo sabe ser crente, até quem não é. As pessoas não querem ser crente porque não querem renunciar ao erro, ao pecado. Por que elas sabem ser crente? Fale em qualquer lugar, desde a sua família, a sociedade, a vizinhança, ao seu trabalho. Alguém já olhará para você e dizer assim: você faz isso? Você não é crente? Aí você diz: eu sou. Por que você pergunta? Você também é? Diz: não, eu não sou, mas eu sei que crente não faz o que vocês estão fazendo. As pessoas sabem ou não sabem o que é ser crente? Sabem. Eles sabem o que devemos ou não praticar. Agora, só que eles não querem renunciar ao mundo. E eu, como crente, eu não tenho o direito de fazer com que eles se escandalizem em mim e digam: eu não vou à igreja por causa do Silvio. Não. Antes, eu preciso ser, antes de uma muralha, ser uma ponte para ligar pessoas a Cristo e não para separá-las do Senhor. Porque de repente alguém já não quer ser crente, mas se ele olha erros em mim, se eu vivo uma vida torta, aí ele vai dizer assim: eu não vou por causa do Silvio, ele está lá dentro, faz tudo errado. Não é que ele não queira, ou que ele queira ser crente, eu seja impassível. É porque ele não quer, mas ele usa a minha vida como desculpa. E eu não posso ser uma pessoa que esteja dentro da igreja, que eu permita que o meu testemunho, a minha vida, seja impassível para essas pessoas. Eu preciso ter muito cuidado, e todos nós precisamos assim praticar. Olha o primeiro ponto da lição: a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Uma fé só de palavras? Em Mateus 7:1, o texto diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor. Na realidade é 7:21. Esse texto mostra que no reino de Deus, apenas expressar palavras em seu nome não basta, mas é preciso colocar em prática o que diz. Por isso o apóstolo Paulo escreve que o reino de Deus não consiste em palavras, mas principalmente em virtude. O apóstolo João ensina que não devemos amar só de palavras, mas devemos amar por obra, devemos amar em verdade. Deixa eu parar aqui para lhe dizer uma coisa. Nós estamos em um mundo de ponta cabeça, e a expressão do amor lá fora é uma expressão totalmente errada. Se você ler Provérbios 3, 11 e 12, diz que o Senhor corrige a qualquer pessoa que recebe por filho, e açoita todos que Ele ama. Açoita quem ama? Como é isso? Bate quem ama? É a Bíblia quem diz. Provérbios 27, versículos 6 e 7, diz o seguinte: que fiéis são as feridas feitas pelo que ama, do que os abraços e os elogios do falso. Espera aí, quem ama fere? Muitas vezes. Hebreus 12, 6 a seguir:
A disciplina no primeiro momento não é boa, ela corrige, ela nos faz refletir e até chorar muitas vezes. Mas depois, o fruto, irmãos, vai trazer dias de delícias. Por que o mundo tem uma concepção errada sobre amor na atualidade? Porque o que é amor para o mundo? É você deixar as pessoas à vontade. No caso do pai e da mãe, deixe seu filho à vontade, deixe ele andar com quem ele quiser, deixe ele usar droga, deixe ele prostituir, não reclame, não. Afinal de contas, isso é o quê? Pai legal. Que é um pai chato hoje, mamãe chata. É uma mãe correta, é um pai correto. Que quer ver o filho estudando, que quer ver trabalhando, que quer ver constituir família. Mamãe, isso de novo, eu já decorei essa ladainha da senhora. Isso é um pai chato, uma mãe chata. Agora, só que pais chatos e mães chatas, para essa geração de hoje, amanhã, eles terão o privilégio de os filhos olharem para eles com lágrimas nos olhos e dizer: eu lhe agradeço. Porque se sou alguma coisa, você contribuiu para isso. Os pais legais da atualidade que deixam os filhos ao seu bel prazer, talvez eles se encontrem com os filhos no inferno. E os filhos lhe dizendo: ele está lá porque você negligenciou o seu papel como pai ou mãe. Assim, eu tenho que fazer o que é certo e ainda assim os meus filhos andam errado. Mas a consciência dele diz: é tu que não presta. A tua mãe, o teu pai te ensinaram certo. Acabou. E a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve, não é o que ela acha que é bom, que ela quer andar, mas o que ela deve andar. Até quando envelhecer, não se desvia. Porque ainda que as práticas sejam errôneas, o temor está no coração e a consciência de que sabe o que é certo. E um dia, se der tempo, voltará. Tem esse negócio, se der tempo. Né? Então, prosseguindo, a expressão de amor da atualidade, ela é falsa. É diferente da expressão de amor do tempo em que nós vivemos. A maior expressão de amor encontrada no universo, a morte de Cristo na cruz do Calvário. E a Bíblia diz assim, Isaías: agradou a Deus morrer. Como é que o pai agrada em ver o filho em uma miséria de morte daquela? É porque estava se cumprindo a justiça do pai. E o desejo que ele tinha de fazer comigo e contigo, nós não suportaríamos. Então ele revelou a sua ira do filho. Mas através daquele sacrifício, serve de salvação para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo para a salvação da humanidade. Prosseguindo, diz-nos a lição, é claro, que o Senhor Jesus não rejeita a confissão verbal e sincera. Não é disso que ele está se opondo. Quando esta resulta de um coração transformado. Sim, a fé cristã também é confissão. Entretanto, para que essa confissão seja antecipadamente cristã, tem que ser genuína, sincera, provada pela verdadeira ação, submetida ao senhorio do nosso Salvador. Jesus não está condenando que nós usemos palavras ao servir. O que ele está condenando é se as nossas palavras não comprovarem o que está no nosso coração. É só isso. Mas se o que os nossos lábios falam é o que tem no coração, a gente prossegue. E não adianta esse negócio de dizer: mas Deus conhece o meu coração é de Deus. Deus não é açougueiro, Ele não quer só teu coração. Ele quer o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: que seja encontrado irrepreensível no dia da volta de Cristo, espírito, alma e corpo. Deus se interessa em tudo, porque o ser humano é um ser completo, assim Ele o fez, assim Ele o quer. Segundo subtópico, os milagres não transformam o caráter. A justificativa dos impenitentes a respeito dos milagres que fizeram em nome de Jesus. Infelizmente, muitos pensam que realizar grandes milagres, desenvolver grandes ministérios em nome de Jesus, é a prova
de fazer a vontade de Deus. Nosso Senhor, quando no seu ministério terreno, nunca se impressionou com elogios humanos. Lucas 11, 27 e 28, alguém olhou para Jesus discursando e disse assim: uau, quão belos devem ter sido os seios que amamentaram este homem. Que privilégio, a mulher que lhe deu a luz. Jesus olhou e disse: tem vantagem nenhuma nisso. A vantagem está em quem ouvir a minha palavra hoje, cumprir. O que tem a ver peito que amamentou? O que tem a ver ventre que deu a luz? O que importa é o propósito para o qual ele foi enviado. E o propósito era que as pessoas o ouvissem e tivessem um novo rumo de vida. E Jesus, ele sempre estava voltado para este propósito. Há quem diga que se Jesus ou Nicodemos vivesse nos dias em que nós vivemos, ele seria um dos primeiros crentes da nossa igreja. Porque ele foi ter com Jesus e já chegou dizendo assim: ah, Jesus, ninguém faz os sinais que ele faz, se Deus não for por ele. Somente vindo do céu para fazer tudo isso. O que foi Jesus para ele? Nicodemos, quer saber de uma coisa? Precisa nascer de novo. Se fosse hoje, Nicodemos, que vergonha na cara, Deus. Tu é mestre da lei, tu conhece um bocado de coisa e vive errado. Tu é só um religioso. Era isso. Irmãos, o Evangelho é isso. Se você lê João 6, 60, 66, a Bíblia diz: o discurso foi tão duro, ninguém aguentou, foi saindo de um por um, e daqui a pouco está só Jesus e o discípulo. Você acha que Jesus está preocupado se os discípulos ficarão ou não? Se fosse hoje: tu quer quanto para ficar comigo? Tu quer um carro? Olha, eu te dou uma posição. Jesus disse assim: por que vocês não já foram embora também? Já que a multidão foi só por vocês, vão lá. E Pedro disse: Jesus, para quem iremos nós? Porque Pedro havia entendido, se só tu tens as palavras da vida eterna, Pedro já havia entendido que a consistência do seguir a Cristo não estava em práticas errôneas ou em dizer palavras da boca para fora, estava em escutar e obedecer, vivenciar as palavras do Mestre. Ele havia compreendido isso. Embora por alguns momentos ele tenha falhado, mas ele sabia do princípio do movimento de Cristo, era para que as pessoas fossem mudadas. O texto nos mostra exatamente isso. A Bíblia rechaça a falsa piedade. E Tiago diz que não adianta a gente dizer que tem fé e não ter obras. Aqui o ensino do Senhor Jesus mostra que a pregação, os milagres, maravilhas realizados em seu nome não são provas cabais de um verdadeiro discípulo de Cristo. Nosso Senhor Jesus mostra que haverá condenação para os falsos seguidores de Jesus, pois eles serão desmascarados, não entrarão no reino de Deus. Sejamos, pois, cuidadosos quanto ao movimento que dão ênfase apenas em milagres e maravilhas, mas não cuidam do desenvolvimento do caráter cristão. Veja como é fácil detectar um falso evangelho. Veja como é fácil detectar um falso evangelho. Falso evangelho não fala de arrependimento. Falso evangelho não fala de mudança de vida. Falso evangelho não fala de mudança de caráter. Falso evangelho não fala de um caminho estreito e de uma porta apertada. Falso evangelho diz: venha do jeito que está, fique do jeito que está. É assim. Você quer uma bênção? É? Pois então, vamos orar para você ter uma bênção. Você quer um emprego? É? Pois então vamos orar para você ter um emprego. Você quer o que mais? Você quer um carro? Vamos orar para que você tenha um carro. Sim, e o céu? Um falso evangelho prega na atualidade tudo que Jesus rejeitou no deserto. Podia
diabo chegou para Jesus e disse: me adora prostrado, eu te dou tudo que o teu olho vê. Ele disse: não, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás somente, aí prestarás culto. Então prova que tu és filho de Deus, mostra o teu poder, mostra aí o teu ego, transforma as pedras em pão. Ele disse: não precisa, não é só de pão que vive o homem. O homem vive da palavra que sai da boca de Deus. Então, ele foi apertando Jesus de todo lado, e Jesus, pela palavra, respondeu tudo. O que o falso evangelho prega hoje? Tudo que Jesus rejeitou na cruz, tudo que Jesus rejeitou no deserto, tudo que Jesus rejeitou durante a sua vida. Ora, até na cruz, Jesus pede água, ele está com sede. Eles levam fel e vinagre. Era um entorpecente que poderia diminuir as suas dores. O que Jesus faz? Ele não bebe. Quando ele percebe, ele joga fora. Um verdadeiro evangelho nos faz sentir prazer em todas as dificuldades e dores e marcas que o evangelho nos propõe. Um verdadeiro evangelho não nos dá importância se vivemos ou se morremos, mas se nós estamos agradando a Deus e oferecendo os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O verdadeiro evangelho não pensa nas coisas terrenas, mas está voltado para as coisas celestiais, porque lá é eterno, aqui tudo é passageiro. Pega uma fotografia sua há 5 anos, você acha que está do mesmo jeito, mas pega uma fotografia de 5 anos passados e você vê quanta coisa já passou. Aqui tudo passa. A lei da gravidade joga tudo que está em cima para baixo. Agora nós estamos aguardando uma pátria onde lá não passa, onde lá será um tempo eterno de glória na presença do Senhor Deus. É desse evangelho que nós estamos falando. E o evangelho do reino, o evangelho, o ensino do Sermão do Monte, ele quer nos proporcionar essa vida diferente na presença do Senhor nosso Deus. Fazendo a vontade do Pai, olha aí. O verdadeiro discípulo de Cristo é o que vive em toda a obediência a Deus, fazendo a vontade do Pai. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. A palavra vontade significa uma determinação, escolha ativa ou passiva, uma inclinação, um desejo, um prazer, uma vontade de fazer a vontade do Pai e obedecer com determinação aos seus preceitos, a sua palavra. Jesus é o nosso grande modelo de fazer a vontade de Deus. Ele fez isso em tudo, sempre obediente. Essa é também uma condição que Deus nos exige para entrar em seu reino. Nesse sentido, todos quanto querem fazer a vontade de Deus procuram fugir do pecado. Por isso devemos orar a Deus assim: seja feita a tua vontade. É a vontade do Pai que o Espírito Santo produza o verdadeiro caráter de Cristo em nós. Portanto, oremos como o salmista: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. O verdadeiro servo de Cristo, ele tem prazer em fugir do pecado. Isso é prazeroso. O verdadeiro discípulo de Cristo, quando ele vence o pecado, irmão, se ele pudesse, ele soltaria o foguete, porque venceu mais uma batalha. Mas aqueles que não são verdadeiros discípulos, eles relativizam tudo. Não, isso depende do ponto de vista. Você pensa assim, mas eu não penso assim. E o que a Bíblia diz? E o que Cristo diz? E o que ele ensina? O segundo tópico da nossa lição: em quem estamos alicerçados? O alicerce começa pelo ouvir. Então nós já estamos começando o nosso fundamento aqui. Se nós estamos ouvindo, se nós estamos atentando para o que está sendo dito, nós estamos começando
a fundamentar o nosso alicerce. Para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, é preciso ouvir a sua palavra. Porque suas palavras são eternas. Suas palavras são espírito. Suas palavras são vida. O modelo, por meio delas, no interior do ser humano, é transformado verdadeiramente. Atente para a expressão, minhas palavras. A ideia que traz essa frase, minhas palavras, é uma ideia de posse. Não é qualquer palavra que devemos ouvir, mas as palavras de Jesus. Essa palavra é poderosa. Conforme a linguagem de Deus, Jesus disse, é essencial a palavra de Deus, a sabedoria perfeita, unida ao Pai. Assim, os que querem construir a sua casa espiritual, precisam começar a ouvir o que? Grande engenheiro da eternidade disse. Ele é o alicerce de nossa edificação espiritual. Quantas pessoas aqui já evangelizaram ou fizeram uma visita a alguém e quando você diz assim, posso falar um pouco da palavra de Deus? E a pessoa diz assim, pode. Qualquer pessoa que falar da palavra de Deus, eu estou pronto para ouvir. A palavra de Deus é toda boa. Qualquer coisa que disser acerca dela, eu estou pronto. Quem já ouviu essa frase aqui? Agora, nós como cristãos não podemos nem usar essa expressão e nem viver essa expressão. Eu, pelo menos. Não é toda coisa que se falar, incluindo a palavra de Deus, que eu estou pronto para ouvir. A serpente lá no jardim chegou e disse, Eva, é verdade que Deus disse? Ele estava falando o nome de quem? Tinha parte de verdade na conversa? Deus havia dito alguma coisa. Mas a serpente chega para lançar dúvida. E para ver o ponto onde Eva não tinha segurança. É verdade que Deus disse, e Eva tinha tanta insegurança que ela disse, sim, ele disse que não é nem para tocar. Ele disse, não coma. Mas quanto a tocar, ele nada falou. Mas a insegurança dela era tão grande que ela consegue acrescentar. O que Paulo diz em 1 Coríntios 4 e 6, a não irmos além do que está escrito. E como eu não irei além do que está escrito? Eu preciso conhecer a Bíblia. Qual é a nossa tristeza? É porque há crentes que já estão com 2 anos dizendo ser crente e nunca leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. É uma coisa muito simples. Se você ler 3 capítulos, de segunda a sexta, todo dia 3, sábados, domingos e feriados, 5 capítulos, em um ano você terá lido toda a Bíblia. Qual é a dificuldade que tem nisso? As pessoas não leem. Se você não tiver paciência de ler 5 capítulos todos os dias, em 8 meses você terá lido toda a Bíblia. Você quer ler mais um pouco? Você lê bem? Então leia 10 capítulos diariamente. Em 4 meses você terá lido toda a Bíblia. Dá para ler 3 vezes ao ano, sem fazer tanto esforço. Agora, contabiliza. Porque hoje tem programa no celular, até para saber quanto tempo você fica em 24 horas no celular. E você se espantará. Não é que nós não tenhamos tempo, é porque ele está mal administrado, usando com coisas fúteis. E aquilo que não traz edificação, gera destruição. E quantas vidas, famílias e pessoas estão destruídas por mau uso do seu tempo. Aprenda a aplicar o seu tempo melhor. Você quer uma dica? Não comece o dia com o celular. Antes de você saber quem te mandou uma mensagem aqui na terra, procura saber qual é a mensagem do céu para a sua vida. Se eu não sou crente, eu não estou te dizendo para ser crente. Eu estou dizendo, leia a Bíblia. Porque a Bíblia, ela fala da salvação. E se a Bíblia te convencer, ninguém mais te convencerá ao contrário. Agora, começa pela Bíblia.
Não, mas que eu trabalho. Pois então levanta um pouco mais cedo, porque o tempo que tu gasta no celular, a luz dele, nos teus olhos, na mente, a preocupação com os trabalhos, quando tu vai para a Bíblia, tu já vai no segundo plano. A primeira imagem da tua mente, as tuas faculdades mentais, as habilidades que Deus deu na tua mente, tu já dispersou nos primeiros momentos a parte mais importante que deveria ser para Deus e para a sua palavra. Aí quando você vai, já não é mais a mesma aplicabilidade, a tua mente já não está tão disponível quanto estaria se fosse a primeira visão da palavra. E aí você vai ver, em uma semana, começa a fazer isso sábado, e sábado me diz como é que está a tua vida. Ela não estará mais da mesma forma, porque essa palavra é espírito e essa palavra é vida, e nós precisamos ler essa palavra. Segundo subtópico está aí, a importância do bom alicerce. Os que lidam com a construção civil sabem o quanto é importante a construção dos alicerces. Quando se ergue um edifício com os alicerces mal estruturados, a ruína é certa. De início, todo investimento pesado deve ser nas bases. Por isso, pedagogicamente, ao concluir o Sermão do Monte, Jesus toma as figuras dos dois construtores e dois alicerces. Um prudente, que edifica sobre a rocha, outro insensato, que edifica sobre a areia. As duas palavras que são utilizadas, ambas são substantivos femininos, que aparecem nesse texto, que significa penhasco, cordilheira, pedra, rocha projetada, solo rochoso, grande pedra. Traz o aspecto figurado de firmeza, de fortaleza. Enquanto que a areia, terra arenosa, areia movediça, que simbolicamente quer dizer fraco, sem estabilidade, que constrói seus alicerces sobre a rocha, está firme, estabilizado. Mas quem constrói sobre a areia está fragilizado, instável. Quem edifica na rocha está firmado para suportar as reveses da vida, ainda que os ventos enfurecidos soprem. Vindo de todas as direções, nada abalará a fé. Todavia, para a casa edificada na areia, o que expressa a indecisão, a dúvida, a negação, a queda é certo. Sigamos o conselho de Paulo. Veja cada um como edifica sobre ele. Está falando do fundamento. Irmãos, 1 Coríntios 3,10, Paulo diz assim: eu, como sábio arquiteto, eu pus o fundamento, que é Cristo. Ninguém coloque outro. E aqueles que já vão construir sobre esse fundamento, também tenham cuidado como edifica. Irmãos, para cada um de nós aqui, Deus tem um projeto de construção na nossa vida. Você entende isso? O Salmo 139, versículo 13 a 16, diz que o Senhor nos formou no ventre, nos criou, e no seu livro está a nossa história. O que é isso? O projeto da nossa vida. Para qualquer um dos irmãos aqui, e até para mim que sou leigo, se um engenheiro chegar aqui e me entregar um projeto de uma obra, de um prédio, eu vou olhar e para mim é só um papel cheio de risco. Mas se entregar a um mestre de obra, quando ele olha para aquele projeto, ele sabe do seu desafio, mas ele consegue vislumbrar o projeto feito. Não é o projeto de andamento. Ele já olha e diz assim: aqui vai ficar muito bonito. Ele já está vendo feito. Ele não está vendo um projeto. E daqui no período determinado, ele chegará a entregar a chave para quem o comissionou e dizer: está aqui pronto. Agora isso só acontecerá porque o projeto foi feito, o mestre de obra está pronto a fazer, e as pessoas que o ajudarão haverão de construir. A nossa vida não é diferente. Há um projeto na eternidade para todas as pessoas que estão aqui dentro e para todas as que estão lá fora também. O mestre de obra da nossa vida é o Espírito Santo de Deus. As
nossas vidas está em andamento, a construção. Essa construção é embargada ou desenvolvida à medida que eu permito ou que eu fecho as portas. Talvez o grande projeto da sua e da minha vida está faltando nós dizemos ao engenheiro Espírito Santo: pode continuar. Porque talvez ele começou, tem tábua para um lado, tem arame para outro, mas está embargada a construção, porque nós o paralisamos. Jesus é muito educado. Apocalipse 3:20, ele fala a uma das igrejas da Ásia Menor, dizendo: eu estou aqui do lado de fora, mas eu continuo a bater na porta. Se quem está do lado de dentro ouvir, abrir a porta, eu vou entrar, ter comunhão com ele, e ele terá comunhão comigo. Mas observa, Jesus está do lado de fora e batendo. É como Jesus encontra-se em muitas áreas da nossa vida, ou na nossa vida por completo. Mas o projeto está estabelecido. Na hora que você disser, pode construir, ele dará continuidade, porque ele já começou. E Filipenses 1:6 diz que ele completará a obra até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ô igreja, se todos nós entendermos isso e colocarmos nas mãos dele, ele já está vendo o projeto no final. A grande e bela construção que ele fará dessa carcaça que somos nós, ou até de um terreno baldio que ninguém está dando nem importância, mas ele já está vendo o prédio construído e sendo habitado, sendo útil. É isso que Deus quer para as nossas vidas. Terceiro subtópico aí do segundo ponto: a relevância do praticar. Escutar e praticar as palavras de Cristo são as provas de que o discípulo está pronto para viver em plena obediência a Deus. Ouve, pratica. O Senhor Jesus chama de construtor prudente, que aparece como alguém inteligente, sábio. Uma pessoa prudente não fundamentou a sua vida em efêmeros postulados humanos, mas na grande rocha eterna, o Senhor Jesus, já segundo o seu construtor, descrito como insensato. Porque se ele é esse construtor verdadeiro, há um construtor insensato, que não pratica os ensinos do mestre, que ele aparece como um tolo, um ímpio, um incrédulo. O motivo pelo qual os que são assim são aqueles que não atentam para as palavras de Jesus. Percebemos dois tipos de pessoas nesta sessão bíblica: o prudente e o insensato. O prudente procura agir corretamente, o insensato despreza o ensino de Cristo, não o põe em prática. Que tipo de pessoa nós mais nos identificamos? Quando nós olhamos para o prudente e para o insensato, por quem é que eu mais me identifico? Qual é o fundamento que eu tenho utilizado para a minha vida? São perguntas que nós precisamos refletir. Terceiro ponto: Jesus, a nossa verdadeira identidade. Jesus, o nosso maior pregador. Entre filósofos, cientistas e pessoas esotéricas, gostam do pregador do Sermão do Monte. Os não religiosos veem Jesus como um ser iluminado apenas, um grande mestre, que não prega dogmas, não exige moralismo dos seres humanos. Ele apenas ensina o amor, as boas virtudes, a moral. Este seria o Jesus de Nazaré original. Apesar de belíssimas as mensagens de Jesus, ensinadas no Sermão do Monte, não podemos isolá-las do Novo Testamento. Os evangelhos apresentam o Senhor Jesus como um pregador que chama pecadores ao arrependimento, para nascer de novo, a fim de entrar no seu reino. O Sermão do Monte não apresenta um mestre meramente humano, mas ele apresenta o Filho de Deus,
Foi Ele que nos trouxe a salvação, o qual devemos imitá-lo em toda a nossa vida. Quem vem para o Evangelho não vive mais com os rudimentos do mundo. 1 Coríntios 11:1, Paulo diz assim: pode me imitar da mesma forma que eu estou imitando a Cristo. E Paulo não fala disso só uma vez. 1 Coríntios 4:6 ele fala. 1 Coríntios 11:1. Filipenses 3:17. Filipenses 4:9. Tessalonicenses 1:6. Ele sempre estava dizendo: olha para mim, porque o povo dizia: esses ensinos de Jesus não é difícil demais. E olha que na igreja de Corinto havia crentes que diziam: nós somos seguidores de Cristo. Mas na hora de cumprir, ou seja, eram crentes de palavras. E Paulo estava com uma vida tão dedicada a Deus que ele disse: já que não dão conta de cumprir o que Cristo disse, então olhe para mim, faça o que eu faço. Simbolizando que há uma possibilidade de o ser humano querer e cumprir. Basta querer, basta desejar. E nós temos a palavra, nós temos ensinadores, nós temos o Espírito Santo que já mora dentro de nós. Irmãos, ninguém aqui, seja crente ou não crente, não vai me dizer que peca sem ser avisado antes. Porque no mínimo vem uma dúvida: faço ou não faço? Romanos 14:23, o que faz com dúvida nisso peca. Todos nós fomos advertidos antes de falhar. Mas nós estamos presos ao quê? A minha família é assim, o meu povo é zangado, e eu também sou desse jeito. Eu aprendi assim, eu vou morrer. Não. Mas Efésios 5:1 diz: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Você sabe o que é certo. Você sabe o que é errado. Agora depende de você querer cumprir ou não a autoridade do ensino de Cristo. Olha aí. Quando o Senhor concluiu o ensinamento, o Sermão do Monte, a multidão estava admirada, assombrada, maravilhada com o que acabaram de ouvir. Ela via que o nosso Senhor ensinava com autoridade. Essa autoridade vinha diretamente do Pai. Após ressuscitar, o Senhor Jesus disse: toda a autoridade me foi dada. Isto deixa claro que o ensino de Jesus não é o humano, é o ensino divino, é o ensino poderoso. Somos chamados pela palavra de Deus a reconhecer que a nossa autoridade para pregar, para evangelizar, ensinar, vem do Senhor Jesus. Pois a sua palavra é viva, eficaz. Irmãos, não queira fazer nada para Deus por fazer apenas. Você vai cantar? Cante com vontade. Você vai pregar? Pregue como se fosse a última vez que você vai pregar. Alguém já disse que há pessoas que contam uma mentira com tanta empolgação que todos pensam que é verdade. Até ele fica pensando: será que a mentira dele é verdade? Tem pessoas que falam de uma verdade tão desmotivada que até ele também diz: será que isso é verdade que eu estou dizendo? Irmãos, nós precisamos de convicção, de aplicação, mas é em tudo que nós formos fazer, principalmente no que diz respeito às coisas celestiais, às coisas divinas, às coisas do Evangelho. Precisamos transpirar o que nós estamos fazendo. No caso contrário, nós não influenciaremos nem a nós mesmos. Jesus como nossa identidade. Numa perspectiva a respeito da doutrina das últimas coisas, coloque isso, guarde. Você ouviu segunda-feira, as últimas coisas. Nós começamos vendo lá Mateus 7:22, naquele tempo. Está falando de últimas coisas. E olha, a lição que está vindo falará mais de últimas coisas do que você possa imaginar. A outra expressão que você encontrará na nova lição: de acordo às Escrituras. Não está nas Escrituras, conforme as Escrituras. Irmãos, se cada crente tivesse o desejo de conhecer as Escrituras, para tudo que ouvir, ele pensar: está nas Escrituras ou não? A nossa vida seria diferente. Porque hoje está fácil para viver, mas também está muito difícil. Por que está fácil? Eu falo da nossa realidade.
Porque a nossa igreja hoje, nessa cidade, ela tem uma expressão. As pessoas nos veem com certo respeito. Então fica fácil. Mas por que é difícil? Porque nós estamos falando aqui sobre os verdadeiros discípulos de Cristo. Mas no meio dos verdadeiros tem os falsos. Enquanto alguém quer viver como um verdadeiro, quer viver como verdadeiro, tem 10 vivendo como falso. As pessoas dizem assim, e é só tu que é assim. Esses outros aqui são crentes. E ele não tem essa besteira, não tem besteira. Você fazer o que é certo na vida, para a visão de muitos é besteira, porque tem 10 que estão fazendo errado. Aí por que é fácil? Porque a nossa igreja tem uma expressão. Por que é difícil? Porque nem todo crente se posiciona. Mas se todos nós, eu estou falando de todos nós, em todos os lugares que nós estivéssemos, nós pensássemos, Cristo no meu lugar, Ele faria ou não? Se Cristo não fizer, eu não vou fazer. Se Cristo fizesse, eu farei. Ah, irmãos, nós já teríamos avançado bem mais. E o que está faltando? Os verdadeiros discípulos de Cristo se posicionaram. Se você tiver coragem de dar a cara a tapa e dizer, eu não faço porque eu sou discípulo de Cristo, você vai ver um bocado de gente falsa querendo aproximar na tua sombra. Mas serão influenciados a fazer o certo por causa da sua decisão. Que eles não teriam antes por estarem enrustidos. Mas a sua vida fará com que eles sejam influenciados a dizer não para o que deve ser dito. Agora, se você se acovardar, aí todos eles já continuarão acovardados como já vem sendo. Mas nós vivemos em um tempo onde nós não temos meio termo. Ou nós nos posicionamos, ou nós seremos removidos. Foi o que Jesus disse a uma das igrejas, a igreja de Éfeso. Ele diz, ou tu volta ao primeiro amor, tu será removido. Vá lá onde estava a igreja de Éfeso, você só encontra lá escombros. Significando dizer que ela não voltou para onde deveria voltar. Não havia amor, não havia paixão. É verdade que a paixão não é consistente, mas ela arde. O amor tem sustentabilidade, ele perdura. Nós devemos ter paixão e devemos ter amor em tudo que nós fizermos. Um sentimento verdadeiro que nos dá sustentabilidade e um sentimento que ponha fogo na nossa alma, que todas as vezes que formos fazer, seja como se fosse a primeira vez da nossa vida, mas também a última, para que fique marcado nas vidas e nas mentes aquilo que nós estamos fazendo. A lição nos mostra que a perspectiva para essas últimas coisas é isso. O apóstolo João diz, quando o Senhor Jesus se manifestar, veremos e seremos semelhantes a Ele. Para chegarmos lá, é preciso andar como filhos de Deus, desenvolvendo as beatitudes ensinadas por Jesus. Devemos ser sal, devemos ser luz. Espera aí. Uma geração ferida como está essa aí pelo pecado, vocês acham que elas suportarão o sal sem gritar? Você se posicionar certo revela as falhas das pessoas. Leia o livro de Hebreus e você verá. E Noé condenou o mundo de então pelas práticas da sua justiça. Noé se posicionou tão certo que Deus disse, constrói uma arca, salva tu, salva a tua família e quem quiser entrar. Mas o povo não quis. Noé entrou. E o mundo de então foi condenado por causa da obediência de Noé. Por que que o mundo e na igreja tem gente que quer todo mundo igual? Para não aparecer erro de ninguém. Afinal de contas, nós somos todos irmãos, somos todos filhos do mesmo Deus, vivemos a mesma palavra. Alguém chega e diz assim, isso é certo ou errado? O coração dele já diz o que é errado, porque o Espírito Santo já testificou, e a palavra diz o que é errado, mas ele quer a palavra de um desmantelado para dizer faz. Aí diz, não, eu errei, mas eu não sabia, fulano que me disse que não tinha problema. Aí são dois pecados, peca porque erra e peca por transferência de erro. Por mentir, dizendo que não sabia, quando o Espírito já testificou no coração. E a palavra do Senhor nos mostra
que nós devemos andar como filhos de Deus, fazer essas beatitudes, vivendo como sal e luz neste mundo, priorizando a justiça de Deus e vivendo o amor de Cristo, orando, jejuando, ofertando de maneira sincera. Jesus está olhando o povo ofertando, e vem uma viúva, pega umas moedas e joga lá. Os ricos tiravam o pacote de dinheiro do bolso, passavam aquelas grandes notas e jogavam lá. Jesus disse: vê aqui, tu acha que quem ofertou mais desse? Ah, Senhor, foi aquele empresário ali. Disse: foi não, foi aquela Lisa. Jesus, tu não sabe contar, não, ela jogou só umas pragas. Disse: pois é. Mas é que eu não estou olhando para o valor posto na salva, eu estou olhando para o coração. Ela foi só duas moedas, mas era o tudo dela. Ali era a riqueza dela naquela. Agora os outros estão esbanjando, e daquilo que sobra é a auto-oferta? É. Mas eles não para se aparecer. E a minha casa não é leilão. Toda essa lição está nos instigando, nos atiçando a nós praticarmos o que em verdade está no coração. Não é eu fazer para ser visto, é eu fazer porque é o certo e está no meu coração. Paulo diz: até mesmo o teu patrão, lá no emprego. A gente, como líder de igreja, às vezes alguém chega e diz assim: rapaz, eu preciso de um funcionário para essa aquela função. Você não sabe a dificuldade que é para a gente indicar alguém. Porque às vezes a pessoa lá diz lá assim: ó, eu prefiro um empregado que não tem nada a ver com a igreja do que crente, porque crente é enrolado. É crente? É não. Porque Paulo diz assim: tu tem que ser submisso ao teu patrão, mesmo que ele não esteja vendo, mas tu tem que considerar que Deus está te vendo. O patrão tem que cuidar do funcionário de tal forma que ele entenda que Deus é pelo funcionário e ele vai julgar o patrão fiel. Lembrando aqui que quando o Marcos chegou e colocou o mercado ali, todos os funcionários ele colocou crente. Hoje não tem nenhum. O irmão dá um exemplo de alguém na cidade que, quando pôs no supermercado, todos eram crentes. Infelizmente, hoje não há mais nenhum. E não conto às vezes que as pessoas chegam e a gente fica em maus lençóis. Porque tem gente que precisa, tem gente que necessita, mas é preguiçoso, é irresponsável, é vagabundo. Irmãos, nós como servos de Cristo, nós precisamos ser top de linha em tudo que nós fizermos. Você tem que ser o melhor aluno da sua escola, da sua sala. Você tem que ser o melhor funcionário do seu trabalho. Ah, mas que ganha pouco. A questão não está no ganhar. A questão está de você honrar o nome de Cristo aonde quer que você esteja. Ontem alguém me perguntou: qual é os seus análises de pregação? Você tem a preocupação de analisar o que foi dito, mas só toda vez. Se nós chegarmos a um patamar de dizer assim: eu fui bem, eu estou pronto. Ah, irmão, começou o fracasso. Nós estamos em um processo. E quando nós estivermos bom, nós não estaremos mais aqui. Nós estaremos ali. Enquanto aqui estiver, é processo. Coloque esse mente. E o texto mostra que o amor de Cristo nós devemos conquistar orando, jejuando, ofertando, mas de forma sincera. Vamos nos identificar cada vez mais com Jesus, formando a nossa verdadeira identidade. Portanto, somos chamados a entrar na porta estreita, produzir frutos verdadeiros, rejeitar o formalismo, procurar fazer a vontade de Deus com verdade. Esta tem sido a identidade do verdadeiro cristão. Olha aqui a conclusão. O ensinamento do Sermão do Monte é para ser posto em prática. Não apenas para ser admirado, debatido. A sua preciosidade só pode ser provada verdadeiramente quando praticarmos o que o sermão nos ensina. Então veremos
o quanto a virtude do reino de Deus tem um padrão elevado e celestial. Sua ética não é deste mundo, mas é do céu. Irmãos, a ética do mundo está corrompida. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno. O sistema mundano, ele é dominado pelo maligno. Aí qual é o nosso problema? Não, Silvio, todo mundo está fazendo. Todo mundo? A igreja de Cristo, lavada, remida no sangue, não. Ela continua sendo coluna e também firmeza, e tem que ser da verdade. Sal e luz, astros do mundo. E o texto nos mostra. Sua ética não é deste mundo, ela é do céu. Para vivê-la é preciso ter caráter transformado, a fim de que, com o nosso viver, glorifiquemos a Deus. Alguém não glorifica a Deus só quando diz glória a Deus. Alguém glorifica a Deus quando alguém olha para a vida dele ou dela e diz: aí jaz um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, um santo jovem, uma santa jovem de Deus. Igreja, Lucas 17:1 diz: é impossível não haver escândalo, ai de por quem vier. Que Deus em Cristo nos guarde em sua santa e infinita bondade. Tem alguém com alguma dúvida? Tem alguém que deseja fazer algum esclarecimento? Você precisa pontuar alguma coisa ou fazer uma pergunta que durante essas 3 lições, até hoje a dúvida não saiu da sua mente? Você viu a dúvida, esperou, mas até aqui ela permeia a sua mente. Está todo mundo tranquilo? Tem alguém que deseja entregar a vida a Cristo como Senhor e Salvador? Não deixe de estudar a lição apenas no sábado à noite. Essa aqui você precisará estudar bem mais. Não fique só na introdução e perda o domínio da classe, deixando os alunos vaguearem em outros assuntos, e aí no final você só fez dizer: eita, nem deu tempo, a lição é tão boa que não deu tempo. Não, a lição é tão boa que você não soube aproveitar. Essa lição, ela é para ser trabalhada toda. Você viu aí? Nós começamos, que hora? 7h15. 1h15. Toda a lição. Mas se me desse só 15 minutos, eu também falaria de toda ela, nesses 15 minutos. 5 minutos para cada ponto. Porque a gente se programa também para isso. Então, tenha esse apreço. Fale sobre toda a lição. Ministre toda ela. E nós precisaremos de muita graça de Deus e de muito estudo para ministrar essa lição. E se os irmãos precisarem, nós estaremos sempre à disposição para ajudar no que for preciso. Que Deus em Cristo nos abençoe, nos guarde e nos ajude até o final da caminhada. Pastor Zaqueu.